Paz do Senhor a todos. É uma honra, um privilégio estar aqui nessa noite e ser encarregada de trazer a palavra do Senhor. E é com temor e tremor que eu estou aqui. É sempre um prazer muito grande estar aqui na igreja, nesta igreja, né? Amo esta igreja, amo a vida da vossa pastora e é um privilégio muito grande estar aqui. E o meu desejo é que Deus possa estar falando conosco, que Ele possa estar tocando nas nossas vidas e possa estar transformando as nossas vidas e nos fazendo realmente vencer as batalhas que te trouxeram aqui nessa noite. Se você está aqui é porque você crê que existe um Deus que pode ajudá-lo a vencer, que pode te dar a vitória, senão você não estaria aqui nessa noite, amém? Gostaria de convidá-lo a abrir a palavra no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Deixa eu achar meu caderno. Versículo 40 ao 42, depois o 49 e 51. Eu sempre costumo dizer que às vezes Deus quer falar com a gente e a gente fica tão ansioso pela pregação da palavra e às vezes a gente até se distrai na leitura e às vezes eu digo assim, que às vezes Deus vai falar com você apenas na leitura da palavra e talvez às vezes a gente perde e deixa de ouvir a voz de Deus. Deus vai falar conosco nessa noite, diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Agora o versículo 49 e o 51. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Amém. O Senhor possa, pela sua infinita misericórdia, falar conosco e tocar nas nossas vidas. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. A palavra de Deus diz que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. E o meu desejo nessa noite é que esse martelo possa esmiuçar o nosso coração na presença de Deus nessa noite. Que nós possamos sair daqui compreendendo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Esse texto é um dos textos muito conhecidos, eu creio que vários pastores talvez já tenham pregado até mesmo aqui, pastora Gisele também já tenha pregado sobre esse texto aqui, e é um texto bastante conhecido, trata-se de um milagre que Jesus fez. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre quem era Jairo. O texto diz que ele era um chefe da sinagoga. Sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para a adoração, para ouvir a leitura da palavra, no caso das escrituras, da lei e dos profetas, um lugar de adoração, um lugar também de explicação daquilo que era lido das escrituras. E sendo Jairo um chefe da sinagoga, ele era responsável por tudo isso. Ele era responsável pela adoração, para levar o povo à adoração. Ele era responsável pela pregação, pela leitura. Ele era responsável por escolher uma outra pessoa para ler e para explicar as escrituras. Então, nós podemos pensar, então, que Jairo seria nos nossos dias, então, um pastor. Não é mesmo? Nós poderíamos pensar que Jairo seria uma pessoa que ele era uma pessoa que entendia
daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava fazendo, um profundo conhecedor das Escrituras. Ele não era uma pessoa comum, porque ele tinha essa responsabilidade. Assim como um pastor, um professor, ele não é comum, porque ele tem sobre ele a responsabilidade de falar aquilo que Deus manda ele falar, de ensinar aquilo que Deus manda ele ensinar. E a palavra de Deus diz assim que é maldito aquele que diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Então é algo muito sério. Quando você vem a um púlpito ou quando você fala a alguém, assim diz o Senhor me mandou dizer isso a você, quando o Senhor não disse nada para você falar àquela pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande quando alguém sobe a um púlpito de uma igreja para anunciar a palavra de Deus. Porque se nós estivermos falando aquilo que o Senhor não falou, a palavra de Deus diz que nós somos malditos. Isso é muito sério. Então Jairo era uma pessoa preparada, não uma pessoa comum. E é interessante notar que, mesmo sendo uma pessoa tão preparada, aqui ele está enfrentando uma situação muito difícil. A primeira lição que nós tiramos, então, desta leitura desse texto, é que pessoas que conhecem a Deus, pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que são preparadas para serem bênção na vida, que foram chamadas um dia, também passam por momentos e situações muito difíceis. Vocês começaram ontem, né, segundo o Renato estava me falando, essa campanha, né, se podemos chamar assim, de 7 dias de batalha para 6 dias? 6 dias, desculpa, estou acrescentando aí. 6 dias de batalha para 6 meses de vitória. E se você está aqui nesta noite, e já veio ontem, não sei quantos estiveram ontem, estão hoje, se todos, mas se você está aqui nessa noite é porque você crê que se você tem uma batalha na vida para vencer, você sabe que existe alguém que pode te dar a vitória. Amém? Porque se você não cresce, você não ia perder o seu tempo numa noite como essa, numa noite de chuva, não digo que está frio, mas uma noite que você poderia estar embaixo das cobertas, ou talvez deitado no seu sofá, assistindo televisão, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa. Mas se você veio aqui é porque você crê. Em primeiro lugar, eu quero dizer nesta noite que pessoas como você, que são servas do Senhor, pessoas que já entregaram a vida nas mãos do Senhor, também passam por dificuldades, também enfrentam momentos difíceis. Nós temos vivido numa época em que está sendo pregado muitas vezes um evangelho triunfalista. Não, se você vem para Deus, então tudo vai dar certo. Bolso cheio de dinheiro, o melhor carro, não existe enfermidade na sua casa, não existe. Mas não é bem assim. Ô irmã, ô pastora, mas você vem num culto falar sobre vitória e você vem falar para mim que não é bem assim. O próprio Jesus, falando aos seus discípulos, e ficou para nós, ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença não é que nós, porque somos crentes, somos cristãos, não teremos situações difíceis, como Jairo estava enfrentando. A diferença é que nós temos uma maneira diferente para enfrentar as situações difíceis que vêm sobre a nossa vida. E Jairo aqui, ele estava passando por um dos momentos mais difíceis que um pai pode passar. Eu não sei aqui, não são todos pais, não são todos mães, mas não existe nada que abale mais o coração de um pai ou de uma mãe, ele olhar para o seu filho e ver que o seu filho não está bem. Nós, as mulheres, choramos junto, nós dizemos: eu queria que essa febre passasse para mim, eu queria que essa tosse fosse minha, não fosse sua. Nós nos desesperamos, nós ficamos mal quando os nossos filhos não estão bem. Então Jairo estava passando, apesar de ser um homem de Deus, uma pessoa que conhecia as Escrituras, assim como você, que já é um servo do Senhor.
Ele estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida dele. A sua filhinha, de 12 anos, filha única, estava muito doente. E Jairo, então, ele toma uma decisão. O texto diz que a cidade toda estava muito feliz porque Jesus estava voltando para lá. Então a cidade o recebeu, a multidão o recebeu com alegria porque Jesus estava chegando ali novamente em Cafarnaum. Ele já tinha ido para outros lugares, pregado, curado pessoas, libertado aquele endemoniado lá, gadareno. E agora ele estava voltando. E a cidade o recebeu com muita alegria. E Jairo ouviu dizer, ele está na cidade. Então ele tomou uma decisão. Eu creio talvez que, a Bíblia não diz, mas a esposa talvez de Jairo tenha chegado para ele e disse assim, meu bem, a nossa filha está cada vez pior. Meu bem, hoje ela amanheceu pior ainda. E com certeza eles já haviam corrido para todo lado procurando a cura para a menina. E então ele toma uma decisão, eu vou até Jesus. E ele vai então até aquele que pode todas as coisas. Nesta noite, você veio aqui porque você sabe que aqui existe alguém que pode todas as coisas. Só que Jairo chega diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele, mesmo sendo um chefe da sinagoga, uma pessoa de grande importância naquela cidade, ele chega diante de Jesus e a palavra diz, você ouviu a leitura, diz que ele se prostrou diante de Jesus. Eu quero dizer a você nessa noite que não existe melhor lugar para você se prostrar do que aos pés de Jesus. Ele deixa todo aquele conhecimento que ele tem de lado e ele se prostra aos pés de Jesus. E ele diz para Jesus, Jesus, a minha filhinha está à morte, está muito doente. Mas vem comigo, porque se o Senhor vier e colocar a mão sobre ela, ela ficará curada. Ele tinha certeza no coração dele que ele estava indo a alguém que podia fazer alguma coisa por ele. Nesta noite você está aqui, porque você tem certeza no seu coração de que alguém pode fazer alguma coisa por você. Numa outra ocasião, não nessa história, um homem chegou a Jesus e disse assim, também um pai. Ele disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu filho, Senhor amado, ele desde tanto tempo, desde pequeno, Satanás o atira no fogo, o atira na água querendo matá-lo. Se tu pode, eu trouxe ele para os teus discípulos curarem ele e os teus discípulos não puderam fazer nada. E ele diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, por favor. E Jesus diz, há quanto tempo isso acontece com teu filho? E ele disse, desde pequeno, Jesus. E Jesus, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí aquele homem olha para Jesus e diz assim, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Aquele pai desesperado, na frente de Jesus, quando Jesus diz para ele, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então ele diz, me ajuda na minha falta de fé. Talvez nessa noite você olhe para as situações que talvez tenham trazido você aqui. E você diz para Jesus, Jesus, mas está tudo tão complicado. Tu podes mudar alguma coisa na história da minha vida, na história da minha família. Tu podes fazer alguma coisa? Jesus nessa noite olha para você e diz assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você sabe por que tudo é possível ao que crê? Porque quem crê não fica parado em casa de braços cruzados. Quem crê, vem. Quem crê, vem e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou indo em busca de alguém que tenha solução. Sabe por que todas as coisas são possíveis? Porque quem crê vai à luta. Você já viu aquela pessoa desanimada? É porque ela não crê. Ela está descrente.
Quem está descrente é assim, a pastora diz assim, vamos fazer uma campanha de 6 dias de batalha. Ah, será, pastora, que vai dar certo esse negócio? Ah, será que o povo vai vir? Eu, sinceramente, gente, eu estou muito feliz. Olhando num culto de quarta-feira à noite, com a igreja quase cheia. Eu estou muito alegre. Há alguns meses atrás, vários meses atrás, se não um ano, eu dizia para a Gisele no telefone, um dia que a gente estava conversando. Eu disse para ela, já comecei a chorar. Gisele, Deus vai te honrar. Deus vai honrar o teu ministério. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai acrescentar pessoas naquela igreja. Continue firme. E hoje eu venho aqui e vejo a igreja quase cheia, no pleno meio de semana. Eu sei que não, todos vocês aqui não estão em férias. Talvez alguns estejam em férias de trabalho. Eu sei que muitas pessoas aqui, ou a maioria de vocês, vão levantar amanhã cedo como eu e vão para o trabalho. Logo, logo vão começar as aulas. Mas Deus tem honrado. Se creres, tudo é possível ao que crê. Se você está aqui nesta noite, eu repito, é porque você crê. Só que o primeiro passo para você vencer uma batalha é você se prostrar aos pés do Senhor. Aquele homem chegou diante de Jesus e ele não fez outra coisa. Ele poderia chegar lá e dizer assim, olha, Jesus, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou o Jairo, muito prazer. E eu vim aqui, sabe, alguém me indicou. Chegar lá todo cheio de si, dizendo, eu quero que o Senhor cure a minha filha. Afinal, eu faço parte desse povo também que crê que Deus pode curar, porque eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço, naquela época não era a única que tinha, não era o Antigo Testamento, eu conheço as Escrituras, eu conheço a palavra e diz lá que o Senhor tiraria do nosso meio as enfermidades, Deus pode fazer isso, então eu vim aqui e eu quero que o Senhor cure a minha filha. Mas ele não chegou falando nada disso. Ele chegou e se prostrou aos pés do Senhor. E ele disse ao Senhor, a minha filhinha está à morte, mas eu sei que se o Senhor for comigo e colocar a mão sobre ela, ela viverá. O que você deve fazer nesses 6 dias de luta, de batalha? A primeira coisa que você deve fazer é se prostrar aos pés do Senhor, reconhecendo que Ele tem o poder, que Ele pode, mas que Ele é soberano. Nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Mas isso é muito fácil de nós cantarmos. Mas muitas vezes nós queremos as coisas na nossa hora e do nosso jeito. E muitas vezes, porque as coisas não acontecem na nossa hora e do nosso jeito, nós viramos as costas, vamos embora e dizemos, não é bem assim. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que a primeira coisa, a primeira batalha que você tem que vencer, é você mesmo, quando você se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, não é pelo que eu faço na igreja, não é porque eu toco, porque eu canto, porque eu ensino, porque eu prego, mas é porque o Senhor é Deus e o Senhor pode. Não é pelo que eu faço, Senhor. Eu não sou bonzinha, eu não sou boazinha, mas é pelo teu poder, é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pela tua bondade. Prostrar-se diante do Senhor. Uma outra história que mostra alguém se prostrando diante do Senhor é a história de Lázaro, de Marta e de Maria, as 2 irmãs. Mandaram avisar Jesus, ó, Lázaro está doente, está enfermo aquele que tu amas. E Jesus demorou. E quando Jesus chega lá, Lázaro já tinha morrido e já fazia 4 dias. E quando Marta, aquela que estava tão ocupada com tantas coisas, numa outra situação,
ouve falar que Jesus está chegando em Betânia, onde eles moravam, ela vai, ela larga tudo e ela sai correndo e ela vai se encontrar com Jesus lá longe. E quando ela chega perto de Jesus, ela diz para Jesus assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus começa a conversar com ela e diz assim: olha, mas ele vai ressuscitar. Não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E ela começa a conversar ali com Jesus. E então ela volta e Jesus diz para ela assim: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela volta e vai falar com Maria. E ela chega para Maria que ficou na casa assim: olha, o mestre está aqui, ele está te chamando. E então Maria vai. E quando ela chega lá em Jesus, a mesma situação, as duas vivendo a mesma situação. O povo pensa que ela está indo para o sepulcro chorar, mas ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela chega lá, a palavra de Deus diz que ela se prostra. Ela fala as mesmas coisas que a sua irmã havia falado. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas antes de falar, ela se prostra diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor vê ela se prostrando, ele se comove. Quando vê ela prostrada aos seus pés, chorando e dizendo aqui, ele se comove. E então ele vai e dá a vitória e ressuscita Lázaro. Qual é a diferença? As duas falaram a mesma coisa, mas uma tinha um coração voltado e se prostrou aos pés do Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Em outras palavras, Senhor, mas eu sei que tu és soberano sobre todas as coisas. Eu não vou exigir. Às vezes a gente quer determinar, né? A gente pode determinar para o diabo, sim, em nome de Jesus. Mas determinar para Deus? Determinar para Deus? Quem somos nós, queridos irmãos? Um dia eu vou pregar sem chorar, talvez. Quem somos nós? Quem é você? Para determinar para Deus alguma coisa. Como disse um profeta há muitos anos atrás, que é o barro para dizer ao oleiro: o que você está fazendo também? Quem é você? Quem sou eu? Não posso determinar para Deus. Eu posso determinar em nome de Jesus, sim, para Satanás, como já fizemos aqui nessa noite. Como o pastor já orou, repreendendo toda doença, toda enfermidade, abençoando a vida do povo. Mas determinar para Deus, nós podemos chegar diante de Deus e nos prostrar. Senhor, tu és soberano sobre todas as coisas. Na hora que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. No momento certo, eu sei que o Senhor vai agir. Não é na minha hora, no meu momento, do jeito que eu quero. Nós oramos e nós traçamos um caminho para Deus agir na nossa vida. E nós dizemos: o Senhor vai fazer assim, assim, assim. E Deus está dizendo: não vai ser assim, vai ser por aqui. Não, Deus, é por aqui. Não, vai ser por aqui. Não, Deus, é por aqui. Nós queremos que Ele responda do jeitinho que nós queremos. E é interessante que Jairo se prostra. Jesus vai. Eu quero dizer para você nessa noite que veio aqui. Quando você vem até Jesus, se prostra diante dele e faz o seu pedido, pode ter certeza que ele vai com você aonde existe a tua necessidade. A palavra de Deus diz que Jesus foi com Jairo. E quando eles estavam indo, a multidão o apertava. A multidão ficava em volta de Jesus. O que você trouxe nessa noite aqui? Como Jairo? O que na tua vida está quase à morte? Teu relacionamento com a tua esposa ou com teu esposo está quase morrendo? Teu relacionamento com seus pais? Teu relacionamento com os filhos, quem sabe? Que nós temos pessoas como eu, com filhos adultos, tem netos. O que está morrendo? No caso de Jairo, era o bem mais precioso que ele tinha nessa face da terra, era a sua filhinha. E na sua vida? Você nessa noite trouxe ao Senhor alguma coisa que está morrendo?
Talvez a sua comunhão na igreja de Cristo. Talvez o seu amor por Jesus. Você olha para trás e diz assim, ai, que saudade que eu tenho daquele tempo quando eu me converti, que, meu Deus, eu não podia perder um culto. Meu Deus, se a pastora falasse que era uma campanha, eu era o primeiro. Mas agora eu vim meio que puxado, meio que empurrado, meio que porque a pastora ligou, meio porque o irmão chamou, meio porque eu não tenho para onde correr, eu só tenho Jesus. Por que está morrendo? Se você veio no lugar certo, buscar a pessoa certa, a solução no lugar certo, como Jairo. E ele vai com você. 6 dias de batalha, ele vai com você. Você pode ter certeza que desde ontem ele já começou a andar com você. Ele está indo lá para onde você quer que ele vá. Ele está indo para onde você quer que ele coloque a mão para resolver. Ele está a caminho junto com você. Só que nesse caminho, a multidão começou a apertar. E Jesus parou. Jesus parou porque veio uma mulher. Nós não lemos essa parte, mas está na continuação. Você pode ler em casa e você já deve conhecer a história. Uma mulher que também há 12 anos sofria de uma hemorragia que não parava. Hoje em dia, já teriam dado um jeito de fazer uma cirurgia nela e teriam estancado aquela hemorragia. Mas naquela época não existia isso. Eles nem sabiam exatamente o que era, só sabia que ela estava com uma hemorragia. Hoje em dia existem recursos, naquela época não existia. Mas a Bíblia diz que há 12 anos ela estava com uma hemorragia. Ela era considerada imunda. Ela não podia sentar em lugares públicos. Ela não podia tocar em nada. Pela lei ela era imunda. E por isso ela vai escondida. E ela vai e ela toca em Jesus. E Jesus para tudo. Ele estava indo com Jairo, mas ele parou para atender aquela mulher e cura aquela mulher. Sabe? Quando você está indo com Jesus e de repente você dá uma olhada em volta, parece que tudo parou. Aí você diz, nossa, mas as coisas estavam indo tão bem, de repente parece que parou tudo, né? Parou tudo. Nossa, mas eu estava tão feliz. Parou tudo. Você já teve essa sensação de que parece que Jesus parou? Eu já tive essa sensação. Parece que Jesus parou, parece que Jesus não está me ouvindo mais, parece que Jesus esqueceu que eu vim até ele pedir algo. Você já teve essa sensação que parece que Jesus parou? E ali Jesus parou mesmo para atender outra pessoa. Sabe, irmão? Às vezes, quando nós vamos até Jesus, nós achamos que o nosso problema, que a nossa luta, que a nossa dificuldade é a maior do que todas as outras dificuldades de todas as outras pessoas ao redor do mundo inteiro. Aí nós temos aquela síndrome, coitadinho de mim, por que só comigo? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, irmãos. Eu já parei e disse, mas será que só comigo? Eu acho que você também já fez essa pergunta, mas por que de novo? Por que comigo? Quantos já fizeram essa pergunta aqui? Vou ser bem sincero. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Deus, povo Deus, por que comigo? Sabe, Jairo estava ali, indo, Jesus estava indo com ele para curar a sua filhinha e parou tudo. Aí Jairo olhou e Jesus falando. E é o momento, muitas vezes, de nós pararmos dizendo assim, opa, mas Jesus estava indo, agora Jesus parou, parece que Jesus não está fazendo mais nada. E enquanto ele estava abençoando a vida daquela mulher, ele estava falando ainda com aquela mulher, vai filha, em paz, você foi curada, você está livre da tua enfermidade. Chegaram alguns da casa de Jairo e falaram assim, olha, a tua filha já morreu, não incomodes mais. Sabe, irmãos, quando parece que Jesus parou, ou que Jesus parou mesmo, para abençoar a vida de outra pessoa, vai vir pessoas e vai dizer para você assim, cara, deixa quieto. Zé Felipe. Acabou. Vai vir pessoas para você e vai dizer, pastora Gisele, você está tentando ainda? Pastora, vai viajar, vai pegar lá para fora. Deixa esse negócio de ter pro lado.
Vai vir pessoas e vai dizer para você assim, teu filho, você acha que tem solução para o teu filho? Vai vir pessoas e vai dizer para você, não, teu casamento já era, cara. Já era, minha querida. Vai vir pessoas e vai dizer para você, você está doente? Você vai morrer doente. Vai vir pessoas e vai dizer para você, não tem jeito. Não incomodes mais a Jesus. Agora, nesse momento, quando tudo para, e você vê Jesus abençoando a vida daquela irmã que estava com o mesmo problema que você, e a bênção chegou primeiro para ela, e você diz, mas por que para ela e não para mim? Porque Deus responde a oração dela e não responde a minha? Irmãos, nós temos que ter a capacidade de ver e nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos. E Jairo ali, ele pôde ver. E quando chegou a notícia, não tem mais jeito, a menina já morreu. Jesus olha para ele e diz para ele, não temas, crê somente. Na hora que você achar que tudo parou, que Jesus esqueceu que ele estava indo com você, na hora que você olhar assim e dizer, não, mas virou tudo de perna pro ar de novo. Eu achava que estava resolvendo, que Jesus estava indo. E alguém chegar e dizer, não tem mais jeito. Ouça a voz de Jesus dizendo para você, não temas. Não tenha medo. Uma das frases que Jesus mais falou no ministério dele aqui, eu gostaria de ter feito uma pesquisa, mas não tive tempo para isso, para ver quantas vezes Jesus falou esse não tenha medo. Em quantas situações ele falou, não tenha medo. O medo nos paralisa, o medo não nos deixa caminhar, o medo não nos deixa tomar decisões. E Jesus olha para ele e diz, não tenha medo. Crê somente. E nesta noite que você está no segundo dia de batalha, ele está olhando para a sua vida e dizendo, não tenha medo. Às vezes nós temos medo, né, irmãos? Muitas vezes nós temos medo. Nós temos medo porque não vai dar certo, a gente acha. Nós temos medo porque o resultado do exame não foi muito bom. Nós temos medo porque a gente ficou desempregado. Nós temos medo porque o filho está crescendo e a gente começa a coçar a cabeça. Nós temos medo porque o filho ou a filha começou a namorar. Nós temos medo. E Jesus, nesse momento, olha para nós e diz assim, não tenha medo. Crê somente. Lembra que eu falei que quem crê, tudo é possível ao que crê, porque quem crê não fica parado, vai à luta. Quem crê vai atrás, quem crê vem na campanha, quem crê vem buscar, quem crê ora. Quem crê, busca. Não temas, crê somente. E ao ouvir essa palavra de Jesus, eu creio que Jairo respira. E aquele medo desaparece do seu coração. E ele volta a pensar naquele momento que ele chegou, se prostrou e disse, Senhor, vamos lá na minha casa, curar minha filhinha que está quase morrendo. A menininha de Jairo, pré-adolescente, a Bíblia não fala que ela estava sofrendo há 12 anos, mas aquela mulher estava sofrendo há 12 anos. Então, vamos comparando, é claro que não dá para se comparar, mas imagine que aquela menina teria ficado doente, talvez em um dia, 2, já estivesse tão mal, porque isso é possível. Mas aquela mulher estava sofrendo há 12 anos, então muitas vezes a dor do outro, às vezes é até maior do que a nossa própria dor. Às vezes o problema do outro é maior do que o nosso próprio problema. E nós temos que ter o nosso coração aberto para ver a ação de Deus na vida de outras pessoas e ser grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo, sabendo que a nossa hora também vai chegar. Deus fez na vida daquela mulher, mas a hora de Jairo também chegou, quando ele se desesperou ali naquele momento. Jesus olha para ele e diz, não tenha medo, crê somente. E Jairo pôde voltar atrás e lembrar que ele se prostrou, ele pediu. E Jesus tomou a decisão de ir com ele. Jesus não foi amarrado, Jesus quis ir. Jesus quer abençoar a sua vida. Jesus deseja isso.
Jesus deseja te dar a vitória sobre a batalha que você tem vivido. Jesus quer que esse ano de 2018 seja o melhor ano da sua vida. Jesus quer que esse ano de 2018 seja o melhor ano desta igreja. Jesus quer que todas as batalhas que você tem travado durante tantos anos na sua vida tenham um desfecho nesse ano. É o desejo de Deus. Não desista. Aí você vai fazer 6 dias de campanha. E de repente, lá depois que terminar, não, mas parece que não mudou nada. Será que nós não estamos um tempo parado de Jesus? Será que nós não estamos nesse momento que Jesus parou para atender outra pessoa? Aí você diz assim, mas Deus é soberano e pode atender todos ao mesmo tempo? Isso aqui são comparações, né, irmãos? De situações que nós vivemos na nossa vida. Porque às vezes nós pensamos, não tem mais jeito. Mas Deus, Jesus resolveu ir com Jairo. E Jesus resolveu ir com você. Então ele está indo. Ele está indo. Ali ele disse, Jairo, tenha medo, crê somente. E então eles continuam, eles vão. E quando eles chegam lá, Jesus disse, a menina está dormindo. Como a menina está dormindo? Riram dele. Mas Jesus permitiu que entrasse o pai e a mãe da menina e alguns dos seus discípulos, está no texto, nós não lemos, mas está lá, você pode ler, e efetuou o milagre da ressurreição. Eu quero dizer a você que nem todas as pessoas que estão perto de você talvez vão ver, vão acreditar, talvez nem todas as pessoas que estão ao seu redor vão crer como você está crendo que ele vai fazer, mas eu estou dizendo para você não desistir. Ele vai te levar à hora do milagre. Ele vai te levar àquilo que ele tem o propósito de fazer. Ele levou a vida. Você deve crer. Não temas, crê somente. E Jairo talvez tenha pensado, mas a situação agora ficou um pouquinho pior, né? Mas continua crendo. Crê que Jesus tudo pode. Crê que Jesus tem um plano. Crê que ele está indo com você. Crê que ele pode dar vida onde não existe mais vida. Crê que ele é a própria vida. Crê que ele pode trazer vida à sua vida sem vida. Ele está indo com você nessa noite. Mesmo que outras pessoas zombem, isso não tem mais solução. 2 vezes, né? Lá, quando disseram, não incomodes mais o mestre, porque já era, sua menina já morreu. E aqui as pessoas rindo, dizendo, ela está morta. Porque as pessoas olham para a sua vida assim, cara, você está orando por isso ainda? Você acha? Tantos anos que você tem orado. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós oramos por algo durante tantos anos. E quando está bem pertinho de nós recebermos a vitória de Deus, nós desistimos de orar e de crer. Jairo não desistiu. Jairo foi até o fim. E então Jesus entra naquela casa, vai aonde aquela menina está e dá ordem para aquela menina. Menina, levanta-te. E aquela menina ressuscita. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus pode ressuscitar a vida em você, o amor em você, o amor por Deus, o amor pela obra do Senhor, o amor pelos seus pais, o amor pela esposa, pelo esposo, o amor pela obra do Senhor, porque tem muita gente fazendo a obra do Senhor sem amor, por obrigação. Sabe, eu vou fazer, porque senão o pastor vai pegar no meu pé, vai estar na minha cola. Não. Deus pode ressuscitar em você a paixão, o amor, a alegria de fazer, a alegria de ser usado por Deus. Deus pode trazer vida onde não existe mais vida, porque Ele é a própria vida. Ele faz isso. E depois que Ele faz isso, sabe o que Ele diz?
O que ele disse, pastora, mesmo? Para os pais? Alimenta a menina. Dá comida para a menina. Ele fez um milagre. Agora manter um milagre. Ele está aqui nessa noite. Você começou uma campanha. Ele vai fazer. No tempo dele. Na hora dele. Talvez você vai terminar os 6 dias e vai ser assim. Talvez você vai terminar os 6 dias e vai levar 1 mês, vai levar 2 meses, vai levar 3 meses. Como que é? 6 dias de batalha para 6 meses de vitória. Então você pode saber que pode ser assim ou pode ser assim. Ele vai trabalhando, ele vai levando você mais perto. Agora tem uma coisa. Ele faz o milagre, mas manter o milagre depende da sua vida. Você é que tem que alimentar. Ah, acabou. Meu casamento acabou. Aí Jesus vem nesses dias e ele faz um milagre. Ele faz alguma coisa acontecer lá. O negócio muda lá. O amor volta. Volta tudo. Aí, você nos primeiros... Nossa, que bênção! Realmente foi poderosa. Foi uma bênção. Só que você não alimenta. Aí, você perde o milagre. Jesus enche o seu coração de amor pelas almas perdidas. Mas você não alimenta. Você fica na empolgação alguns dias, alguns meses. E você esquece. Você não alimenta, o milagre vai morrer de novo. Ele faz. Mas a obrigação de alimentar é sua. Ele fez um milagre na vida da filha de Jairo. Mas a obrigação de dar alimento para a menina era dos pais. Ele faz um milagre na tua vida. Mas a obrigação de manter esse milagre é sua. Que nessa noite, meus queridos irmãos, você possa sair daqui com essa certeza. Qual é a sua posição? O que você deve fazer? Em primeiro lugar, chegar à pessoa certa. E é o que você está fazendo aqui. Você não veio aqui por causa da pastora Gisele, por minha causa, você nem sabia que eu ia estar aqui, por causa do pastor Joel Mir, da Neide, ou de qualquer pregador que venha pregar aqui. Você veio aqui por causa de Jesus. É Ele que pode fazer um milagre na tua vida. É Ele. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Somos apenas despenseiros da graça de Deus. Apenas isso. Você vem, você se prostra diante do Senhor, reconhecendo que não é a sua posição, mas é a bondade e misericórdia dele. Você tem fé, você reconhece a sua necessidade, vem, se prostra. Você aguenta aquela paradinha de Jesus para abençoar a vida de outras pessoas sem murmurar e dizer eu estou fazendo a mesma coisa e não está acontecendo nada? Não, não. Jesus vai chegar a minha hora. A minha hora vai chegar. Eu creio. Você passa por isso também. É um outro passo da batalha. Você aguenta quando as pessoas chegam e dizem assim, olha, não tem jeito. Aí você ouve a voz de Jesus dizendo, não temas, creia. Você crê que se ele decidiu começar a abençoar a sua vida lá no primeiro dia da campanha, pode ter certeza que ele está indo com você e ele vai finalizar essa bênção. Pode ter certeza absoluta disso. Eu creio nisso, por isso estou aqui. Eu sempre penso assim, às vezes eu olho quando vai chegando o final de ano, né? A gente faz tantos planos. E eu digo para o Senhor, Senhor, que neste novo ano eu esteja mais perto do Senhor, que a minha vida esteja contigo. E às vezes Deus vem nos trazendo para algumas decisões, nos trazendo para algumas... E a gente nem entende, né? Eu só quero dar um testemunho. Eu estava vindo e eu estava mancando, meu pé estava doendo bastante, estou com um problema no pé de novo. E eu estava conversando com o Renato e a Tamires no carro, e eu digo, esse meu pé é uma novela. Porque na hora que eu penso que ele sarou, ele começa tudo de novo a doer. E agora ele está doendo. E eu pensando no carro, meu Deus, eu vou pregar. E eu estava mancando. E, gente, uma coisa impressionante. Não estou sentindo dor nenhuma no meu pé.
E eu penso que esse pé, né, um dia eu vou testemunhar sobre o pé, uma saga, eu vou escrever um livro sobre ele. Eu penso que ele é um dos sinais de Deus na minha vida, quanto à obra do Senhor. Ainda até vinha pensando, vou conversar com a Gisele sobre isso para ver qual é o mistério. Como diz o meu pastor Jair, tem mistério aí, tem um mistério. E realmente o Senhor, ele é fiel. E às vezes ele nos quer levar para mais perto dele. E esses dias aqui é um tempo de nós nos aproximarmos mais do Senhor. Eu convido você nessa noite, se você tem o desejo de estar chegando ao altar, eu digo, eu já estou aqui.